Olá galera, beleza? Bem-vindo ao Matematicando com Azari. Estamos aí resolvendo uma série de questões da apostila Bernoulli, né? Essa questão muito top, né? Muitas pessoas devem estar com dúvida. Vou te ajudar. Mas, me ajuda aí. Curte o canal, se inscreve. Valeu! Vamos lá, galera. As medidas para fazer uma mamadeira para crianças de 1 a 2 anos de idade são 5 colheres de chá de leite em pó e 3 de alimento vitaminado. Se uma colher de chá contém 10 gramas de massa, tanto de leite quanto de vitamina, e a massa de um lata de leite em pó de 360 gramas e a de vitamina 420, quantas latas de leite em pó devem ser compradas no mínimo para que mamadeiras sejam preenchidas sem que exista alguma sobra? Questão fantástica, né, gente? Muito boa e difícil, na minha opinião, tá? Vamos aos dados do problema. Então, nós temos aqui a lata de leite. Então, vamos lá. Cada mamadeira gasta 50 gramas de leite, já que são 5 colheres com 10. Cada mamadeira gasta 30 gramas de componente de vitamina, correto? Então, olha só como eu vou resolver esse problema. A quantidade de mamadeiras tem que ser a mesma, certo? Então, se o leite fizer 20 mamadeiras, a vitamina tem que fazer 20 mamadeiras, para não sobrar nada, ok? Como é que eu descubro a quantidade de mamadeiras que eu vou fazer? Se eu pegar 360 e dividir por 50, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter a quantidade de mamadeiras feitas com uma lata de leite, certo? Vai dar 7 e uns quebradinhos aí. E se eu quiser saber quantas mamadeiras por várias latas? Então eu multiplico pelo número de latas de leite. Aqui eu tenho a quantidade de mamadeiras feita com o leite em pó. Essa quantidade tem que ser igual a 420 por 30. O que é 420 por 30? É a quantidade de mamadeiras que eu faço com a vitamina. Dá 14, né? Certo? E se eu quiser fazer com várias latas? Eu multiplico pela quantidade de latas. V, quantidade de latas de vitamina. Aqui eu vou ter a quantidade de mamadeiras feita com a vitamina. E para não sobrar, tem que ser igual. Se eu fizer 15 aqui, 15 lá, para não sobrar, ok? Então, fazendo essa igualdade aqui, a gente não vai conseguir encontrar o L e o V, e nem precisa. Eu vou cortar o zero aqui, vou ficar com 36 L's sobre 5, igual a, aqui eu vou cancelar o zero, 14 V. Agora, eu faço a razão. Se eu fizer L sobre V, porque o L vai repetir, o V passa para cá dividindo, 5 vezes 14 dá 70 por 36. Esta é a razão entre latas de leite e vitamina. Como ele quer o mínimo, então eu vou simplificar essa fração por 2. Simplificando essa fração por 2, vai dar o quê? 35 por 18. Essa fração aqui é a fração irredutível entre a razão de latas de leite por vitamina, correto? Então, o mínimo de latas que eu tenho que ter para fazer uma quantidade de mamadeiras igual com vitaminas são 35. Então, a resposta são 35 latas de leite. Ou seja, para eu fazer uma quantidade inteira de mamadeiras e não sobrar, a quantidade de latas de leite tem que ser múltipla de 35. Ou seja, com 35 latas de leite eu faço uma quantidade de mamadeiras, não sei quantas, certo? É só multiplicar ali, tranquilo? E eu vou gastar 18 de vitamina. Se eu quiser que não sobre, eu posso ter também 70 de leite e 36 de vitamina. E assim sucessivamente. Mas como ele quer a quantidade mínima, certo? No mínimo, então no mínimo 35 latas. Massa a questão, hein? Gostou? Deixa um like pra mim aí. Valeu, fui!